O senador astronauta Marcos Pontes fez da tribuna do Senado um discurso histórico sobre a necessidade de restaurar a separação de poderes e a democracia no Brasil. O senador apontou que a operação da Polícia Federal, realizada a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra o senador Marcos Duval, exige dos senadores um posicionamento. O senador afirmou: a preocupação emergente é a possibilidade desse acontecimento estabelecer um precedente que, de alguma forma, poderia alterar a harmonia entre os poderes da República. Nosso sistema de governo se baseia em um princípio fundamental descrito por Montesquieu de separação dos poderes, em que cada um deve agir em sua esfera de competência sem interferir na atuação dos outros. Pontes lembrou que o ministro Alexandre de Moraes ordenou monocraticamente a operação, apesar da Constituição Federal proteger expressamente a imunidade parlamentar. O senador disse: esses são tempos que exigem de nós, mais do que nunca, uma análise cuidadosa dos eventos, a fim de garantir que as medidas tomadas, mesmo sob a bandeira da legalidade, não comprometam a base da nossa democracia. O senador enfatizou a responsabilidade do Senado, dizendo: aqui não estamos falando apenas da investigação de um senador, mas do que esse evento representa para a relação entre os poderes e o respeito à inviolabilidade do parlamento. Essas questões requerem que nos voltemos para nossos princípios constitucionais, nossas leis e, sobretudo, nossa responsabilidade como cidadãos. Marcos Pontes explicou que a aceitação da operação gera um precedente perigoso e exemplificou: a atuação de forças policiais dentro do Senado, coração do nosso poder legislativo, pode representar uma mudança nas relações entre os poderes da República. Imagine, por exemplo, que de repente o presidente da República, chefe maior das Forças Armadas, resolvesse utilizar as Forças Armadas para vir aqui dentro do Legislativo ou dentro do Judiciário para algum tipo de operação, ou mesmo para impedir algum tipo de atividade. Ele lembrou: na Constituição Federal de 1988, nos princípios fundamentais da nossa nação, o artigo 2º é claro ao afirmar, abrem-se aspas, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Fecham-se aspas. Em qualquer contexto, tal intervenção deve ser analisada com a máxima atenção para garantir que essas harmonia e independência sejam sempre preservadas. O senador levantou também a questão da competência do ministro Alexandre de Moraes para tomar decisões monocráticas ao seu bel prazer. Ele disse: nosso sistema de justiça se baseia em colegiados em que as decisões são tomadas após discussões aprofundadas e votações. Afinal, essa é a base também da democracia: ouvir opiniões diversas, discutir opiniões diversas e chegar-se a um consenso dentro do que prevêem as funções de cada um dos colegiados. Cada ministro contribui com seu conhecimento e perspectiva, buscando a melhor interpretação da lei. Isso assegura que o poder não seja concentrado nas mãos de um único indivíduo e garante a legitimidade das decisões tomadas. Ele apontou: as atribuições do STF, como dispostas na Constituição, são do tribunal como um todo, e não apenas de um ministro individualmente. O senador pediu uma reflexão sobre as consequências da concentração de poderes nas mãos de ministros para a democracia. Ele afirmou: a democracia, em sua essência, depende da harmonia entre os poderes, da transparência de suas ações e da participação ativa e informada de todos os seus cidadãos. Nossa democracia, fruto de lutas e sacrifícios de muitos, é um bem valioso que devemos preservar
sempre. É nossa responsabilidade assegurar que as ações em nome da justiça não coloquem em risco o equilíbrio delicado de nossas instituições democráticas. O senador Marcos Duval, em resposta, agradeceu e afirmou: fico feliz de ouvir o senhor falando, porque passa que eu não estou sozinho. Passa para mim que, de fato, outros senadores também entenderam a gravidade do fato. E vocês não chegaram nem a questionar o mérito, qual era o motivo pelo qual, para depois então fazer uma defesa. Vocês saíram em defesa da Constituição. E é exatamente ela que a gente tem que defender sempre, independente do mérito. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco de renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 23 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nosso grandíssimo astronauta Marcos Pontes, nosso herói brasileiro. O Brasil está precisando de herói, né? Não tem essa doutrina de colocar as pessoas como herói, pelo contrário, né? Quando elas se destacam, aí vem os ataques. Mas para mim é uma honra ter o senhor fazendo parte do Senado Federal. Você pode estar aberto o tempo. Obrigado. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhoras senadores, senhoras senadoras, a todos que nos acompanham nos canais do Senado Federal. Nos encontramos diante de um fato recente que nos convida a refletir sobre as delicadas linhas que tecem a nossa democracia. A operação realizada pela Polícia Federal no gabinete do senador Marcos Duval, na tarde da última quinta-feira, gera questionamentos profundos sobre o equilíbrio de nossos poderes e o devido respeito às nossas liberdades civis. A preocupação emergente é a possibilidade desse acontecimento estabelecer um precedente que, de alguma forma, poderia alterar a harmonia entre os poderes da República. Nosso sistema de governo se baseia em um princípio fundamental, descrito por Montesquieu, de separação dos poderes, onde cada um deve agir em sua esfera de competência, sem interferir na atuação dos outros. É necessário frisar que o artigo 53 da Constituição Federal de 1988 é claro quando estabelece, abre aspas, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, fecha aspas. O mesmo artigo ainda esclarece que, abre aspas, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, fecha aspas. No entanto, a situação presente mostra que o Supremo Tribunal Federal, por intermédio do ministro Alexandre de Moraes, autorizou a operação
devido a indícios de obstrução de investigações e divulgação de informações sigilosas por parte do senador. Esses são tempos que exigem de nós, mais do que nunca, uma análise cuidadosa dos eventos, a fim de garantir que as medidas tomadas, mesmo sob a bandeira de legalidade, não comprometam a base da nossa democracia. Aqui, não estamos falando apenas da investigação de um senador. Mais do que esse evento representa para a relação entre os poderes e o respeito à inviolabilidade do parlamento. Essas questões requerem que nos voltemos para nossos princípios constitucionais, nossas leis e, sobretudo, nossa responsabilidade como cidadãos. A primeira e mais importante dessas questões é de se estabelecer um precedente. A atuação de forças policiais dentro do Senado, coração do nosso poder legislativo, pode representar uma mudança nas relações entre os poderes da República. Imagine, por exemplo, que de repente o presidente da República, chefe maior das Forças Armadas, resolvesse utilizar as Forças Armadas para vir aqui dentro do Legislativo ou dentro do Judiciário, para algum tipo de operação ou mesmo para impedir algum tipo de atividade. Na Constituição Federal de 1988, nos princípios fundamentais da nossa nação, o artigo 2 é claro ao afirmar, abre aspas, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, fecha aspas. Em qualquer contexto, tal intervenção deve ser analisada com a máxima atenção, para garantir que essa harmonia e independência sejam sempre preservadas. A segunda questão diz respeito à competência para a autorização de tais medidas. Enquanto o STF, como todo, é o guardião da Constituição, e isso tem que ser sempre lembrado e respeitado, a decisão foi tomada por um único ministro, levantando questões sobre o equilíbrio de poder dentro do próprio tribunal. Nosso sistema de justiça se baseia em colegiados, onde as decisões são tomadas após discussões aprofundadas e votações. Afinal, essa é a base também da democracia. Ouvir opiniões diversas, discutir opiniões diversas e chegar-se a um consenso dentro do que prevê as funções de cada um dos colegiados. Cada ministro contribui com seu conhecimento e perspectiva, buscando a melhor interpretação da lei. Isso assegura que o poder não seja concentrado nas mãos de um único indivíduo e garante a legitimidade das decisões tomadas. Neste caso, porém, a operação foi autorizada por um único ministro, colocando em evidência a discussão acerca da atribuição de poderes individuais dentro de um órgão colegiado. As atribuições do STF, como dispostas na Constituição, são do tribunal como um todo e não apenas de um ministro individualmente. Nesta conjuntura, convém refletir sobre as consequências dessas ações para o equilíbrio dos poderes e a integridade das nossas instituições. A democracia, em sua essência, depende da harmonia entre os poderes, da transparência de suas ações e da participação ativa e informada de todos os seus cidadãos. Nossa democracia, fruto de lutas e sacrifícios de muitos, é um bem valioso que devemos preservar sempre. É nossa responsabilidade assegurar que as ações em nome da justiça não coloquem em risco o equilíbrio delicado de nossas instituições democráticas. Encorajo a todos nós, cidadãos dessa grande nação, Brasil, a manter a nossa fé em nossas instituições e nos engajarmos na defesa da nossa democracia, todos nós. Nossos poderes, legislativo, executivo e judiciário, existem para servir a nós, como povo brasileiro, e devemos sempre nos lembrar disso. É importante, para quem vem aqui a Brasília, prestar atenção também
no posicionamento da bandeira do Brasil no meio da Praça dos Três Poderes, mais alta do que qualquer um dos poderes, e lembrar que essa bandeira representa o povo brasileiro, representa cada um de nós, representa todos nós, representa um passado, cultura, tradição, história, que sempre tem que ser respeitado. Que o presente momento nos inspire a fortalecer os princípios democráticos e que juntos possamos continuar a construir um Brasil mais justo, livre e igualitário. Obrigado e que Deus abençoe a todos nós e a nossa grande nação chamada Brasil. Eu agradeço as palavras, até porque o senhor coloca uma situação que ocorreu comigo e defendendo exatamente os pontos que a sociedade precisa entender que está na Constituição e foi violado. E esse precedente é muito perigoso. Por isso que fico feliz de ouvir o senhor falando, porque passa para mim que eu não estou sozinho. Passa para mim que, de fato, outros senadores também entenderam a gravidade do fato. E vocês não chegaram a nem questionar o mérito, qual era o motivo pela qual, para depois então fazer uma defesa, e vocês saíram em defesa da Constituição, exatamente a ela que a gente tem que defender sempre, né? Independente do que está do mérito. E sendo um mérito muito claramente, hoje eu tive uma reunião com os advogados do Senado, claramente uma ação política que o próprio ministro Flávio Dino já fazia no Maranhão e agora como ministro da Justiça ele está fazendo isso com a Polícia Federal. Os policiais federais, aqui eu repito, senador, eles diversas vezes na minha casa olhava para mim e dizia: senador, me perdoe, nós estamos cumprindo a missão, sabemos da tua história, fomos seus alunos, não há o que se questionar da tua honra, da tua credibilidade. Mas eu disse para ele o seguinte: eu vim para cá, não vim forçado, obrigado, ninguém me obrigou a estar aqui, mas eu não imaginava que assassinar a reputação era tão frequente aqui dentro. E aí eu falo com o senhor, hoje como senador da República, a história do primeiro brasileiro, né, a ver o que nenhum brasileiro viu, se colocar também na defesa da democracia, da Constituição. E eu, ao ler a decisão dizendo que eu estava desrespeitando a Constituição, eu estava na defesa da Constituição, quando o ex-deputado federal Daniel Silveira me abordou aqui fora, pedindo para que eu pudesse ajudar nesse plano de gravar o ministro Alexandre de Moraes, para então invalidar as eleições. E claramente eu dizendo para o ministro: jamais fiz e farei algo nesse sentido. E disse para ele: ministro, preciso estar agora pessoalmente para te passar os detalhes, porque é grave. E eu não tinha nem noção de que em janeiro pudesse vir a acontecer o que aconteceu. E quando aconteceu no dia 8 de janeiro, eu cheguei em Brasília e comecei a investigar, e de pronto eu soube, pela minha experiência de anos, que os que estavam sendo presos nada tinha a ver, não prevaricaram. E quando eu tive acesso a esse documento que o ministro Alexandre de Moraes diz que é um documento sigiloso, e eu estou cometendo um crime por divulgar um documento sigiloso, esse estava sim sigiloso, mas caiu o sigilo dele, porque não tem mais nem esse símbolo de sigilo, porque ele foi adulterado pelo ministro G. Dias. Então esse deixou de ser o documento oficial, mas só foi mudado um detalhe de que o ministro G. Dias estava sendo comunicado. Para mim, é igual falar subir para cima. Quem trabalha na área sabe que a ABIN ela é obrigada a reportar ao GSI. Então,
Então é uma coisa que não precisa dizer pleonasmo, né? Subir para cima. Não, a ABIN reporta o GSI. Então é um detalhe que para mim, mas para a sociedade não entendeu, por isso que foi feito através do Espírito ABIN a solicitação do terceiro relatório. E ter tornado público, olha o que diz a Constituição, mesmo se estivesse em sigilo. Olha o que diz a Constituição, que nem os senadores sabiam disso. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Ou seja, a Constituição fala que eu tenho o direito, me garante o direito. Está aqui, eu não cometi nenhum crime. E falar que por divulgar um documento sigiloso, ele sabendo que não é mais sigiloso, mas o problema é porque aqui nas instituições que a ABIN comunicou, está escrito STF e Tribunal Superior Eleitoral. É isso que ele chamou de fake news, de eu estar publicando notícias falsas vindo da ABIN, que depois, quando o G. Dias caiu, eu vinha falando antes, aí quando as pessoas viram de fato na televisão o G. Dias compactuando, aí as pessoas começaram a levar a sério, porque até então eu entrei na esfera do se você não pode derrubar o argumento, você derruba o argumentador, e começaram com a retórica de que eu sou doido, que eu sou, né? Uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra, só que esquece de quem a gente, no setor que a gente trabalha, que o que eu fiz é usado desde a Segunda Guerra Mundial, e que a Ucrânia está usando agora, que é a indução de informações. Você quer mandar uma mensagem para alguém, você cria uma narrativa para atrair imprensa, dentro dessa narrativa tem uma mensagem que uma pessoa precisa receber. E quando eu fiz esse movimento, foi para dizer para todos esses ministros que eu já tive acesso ao relatório e já estava sabendo da verdade. E não citei o ministro Alexandre de Moraes nem o STF, porque eu achei que ele faria a sua proteção, passaria a relatoria para outro ministro, tomaria providência para dentro da legalidade, da moralidade, mas assim ele não fez. E quando eu estive lá no galpão, eu tive logo em seguida, quando o grupo foi preso, eu me remeti, claro que eu não vivenciei, mas através da história de livros e filmes, eu me remeti à época dos judeus, que estavam todos ali numa situação desumana mesmo. Pessoas vomitando, pessoas doentes, mulheres que não tinham absorventes, tinham que lavar a que a outra usou, para usar de novo, para usar para outra mulher. E quando você vê isso tudo como ser humano e falar, bom, eu acredito que pessoas que aqui botaram aqui devem estar trabalhando para resolver essa situação, mas não estava. E isso me indignou muito. E eu já tendo ciência disso daqui. Vocês não imaginam o que é dormir sabendo da verdade e vendo as pessoas perdendo seus direitos de defesa, né? Não existindo direitos humanos. E aí, quando eu tornei isso público, veio a retaliação para que o Marcos Duval agora está sendo investigado criminalmente. Nunca cometi um crime na minha vida, nem multa. Então, eu agradeço muito, senador, pela fala, porque nós precisamos tornar isso, ecoar isso para todos os senadores, porque eu fui em vários setores, inclusive internacionais, para perguntar como poderia frear um ministro que, com a desculpa de defender a Constituição, não cumpre a Constituição. E como eu falei que e ele até colocou na decisão, dizendo que eu estava com uma fala agressiva, gerando agressividade nas redes sociais, quando eu citei que quem não cumpre o traidor da Constituição é um traidor da pátria.
E ele colocou na decisão como se eu estivesse fomentando o ódio nas redes. E tirou as minhas redes sociais do ar. Hoje eu estou tendo só a oportunidade, desde quinta-feira, só hoje eu estou tendo a oportunidade de falar. E, incrivelmente, eu vou mandar para todos os senadores, na decisão dele, ele cita falas minhas aí onde o senhor está, que a Constituição nos garante aí falar livre, né, pensamento, falas, decisões. Ele colocou dentro da decisão, me colocando como se tivesse cometido um crime, quando eu estava aí falando. A esse ponto ele chegou. Então, eu faço questão de tornar tudo público, que pode ser público, e eu esperei a CPMI iniciar para tornar público um documento que ele deixou de ser sigiloso, esse não é mais sigiloso, para dizer a verdade para a sociedade. Eu não estava conseguindo dormir sabendo da verdade e das injustiças que estavam acontecendo. Não dá mais para a gente ficar calado. Até onde eu pude ir sozinho, eu fui. Quase perdi meu 3º casamento. A minha filha chorando pediu: pai, para, sai disso. Porque eu estava ela tem 17 anos, eu estava em sala de aula e as pessoas me dizendo que você estava sendo preso. Imagina ela dentro da escola, e a professora tirou ela para conversar do que estava acontecendo com o pai dela. Eu imagino que a Excelência deve ter passado situações semelhantes, porque é o nosso herói brasileiro, o primeiro astronauta do Brasil, e isso vai ficar para a eternidade. De repente o senhor, a toda a sua história, a sua carreira, por questões políticas, tentarem destruir com narrativas falsas, tendenciosas, escondendo provas e ainda não obedecendo o que a Procuradoria-Geral da União, a PGR, Procuradoria-Geral da República, decidiu em deferimento. Mesmo com a posição da PGR, ele seguiu. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes é a pessoa, é um ditador jurídico que o Brasil está refém. Em todos os setores, senador, que eu passo, todos temem, porque eu ouvi de um delegado da Polícia Federal falando o seguinte: senador, porque se fosse seguindo a lei, a gente sabe que se passar o sinal vermelho a gente vai ser multado. Mas o problema não é o que você fala, mas quem está falando. Então, se eu parar no sinal vermelho, ele pode querer me multar. Se eu passar pelo sinal verde, ele pode querer me multar. E assim ele está fazendo. Então, as pessoas não estão tendo nem a segurança que o que está escrito na Constituição e no Código Penal. E essa interferência, eu comecei até a pensar, mas eu escutava muito que o ex-presidente da República, que estava esticando as cordas com os outros poderes. O presidente nem mais está aqui há meses. E essa corda continua sendo esticada. E quinta-feira ela arrebentou. Então, quem de fato estava trazendo essa instabilidade entre os 3 poderes? É notório que é o ministro Alexandre de Moraes. Então, para encerrar, eu reforço aqui o agradecimento e que nós possamos estar ombreados, todos os senadores, porque hoje invadiram essa casa, mas entraram no meu quarto, simbolicamente falando. Amanhã pode ser no teu quarto, pode ser no quarto da oposição, que fizeram postagens debochadas. Hoje a SWAT está invadindo a casa do senador Duval, fazendo deboches. Exatamente essa oposição que sofreu situações semelhantes. Como é que você pode desejar a outra pessoa o que você não quer para você, né? Eu acho que o Brasil precisa, a sociedade na rua me cumprimentando, dizendo: estou com você. Mesmo com a tentativa de assassinar sua reputação, de dar a noção de que você é um criminoso, mas a gente viu que não saiu um centavo naquelas sacolas, que não tinha nada ilícito e ilegal, tudo na legalidade. Saíram procurando pendrives. Os pendrives que eles levaram são pendrives da época que eu dava aula na SWAT, vai ver só isso. Então a gente precisa de fato
estarmos juntos, seja situação ou oposição. Obrigado. Presidente, se me permite, um comentário final. Mais nada, tipo assim, não desmerecendo, não mudando o tom, mas sem pensar no caso concreto, o que eu vejo realmente é que, do ponto de vista de democracia, nós temos que tomar muito cuidado com o momento atual, sem dúvida nenhuma. Porque muito se fala sobre democracia, mas nós precisamos tomar conta do equilíbrio frágil da nossa democracia. E aqui em cima, o nosso patrono aqui, eu tenho certeza que, da onde estiver, está assistindo com muito cuidado, lembrando das frases dele também, daquela época. Nós já passamos por muitas dificuldades no nosso país e, com certeza, nós vamos superar essa também. E a maneira de superar isso é acreditar no futuro, acreditar que a verdade sempre prevalece. Ela pode ser a favor ou contra cada um de nós, mas ela sempre prevalece. Acreditar que o povo brasileiro merece o tratamento devido, com o devido respeito. Todos nós estamos aqui para defender a população brasileira e cada um, eleito ou indicado, tem essa obrigação, com cada um dos brasileiros, de cumprir o seu papel dentro da sua função e fazer o melhor possível, para que tudo isso, no final das contas, resulte um melhor Brasil para as futuras gerações. Então, obrigado por me permitir aqui fazer esse à parte também, mas, sem dúvida nenhuma, no final, a verdade e o bem sempre prevalecem. Obrigado.